Olá, então, sejam todos muito bem-vindos. Continuando o nosso retiro, então, estávamos falando, né, que Adão e Eva, né, estavam ali no paraíso, vivendo na glória de Deus, lá na sabedoria de Deus, na união com Deus, numa santidade absurda, né, que Adão vivia. E ele, só ele, né, não fala muito de Eva, não, mas fala que Adão, ele só está abaixo de Nossa Senhora, né? Agora, a Luísa, com certeza, viveu mais tempo na divina vontade que o Adão. Ou, não sei, porque Adão viveu muitos anos, né? Viveu 900 anos, então a gente não sabe. Só sei que Jesus disse, né? Que só está acima dele Nossa Senhora no céu. Que ele viveu na divina vontade, e nesse tempo pouco que ele viveu, ele já se tornou maior do que todos os demais santos que estão lá na igreja, que estão lá no céu. Então a gente parou nessa informação da grandeza do que é viver na vontade divina, do quanto essa santidade enobrece, é uma felicidade imensa. Mas vamos entender mais sobre isso. Vamos falar mais sobre o pecado de Adão. Adão e Eva, então, ao pecar, apagaram, conforme, né? O padre Paulo Ricardo está ensinando no seu curso sobre o fogo, ferro e fogo. Então o padre Paulo Ricardo disse que o Adão apagou o fogo, né? Apagaram o fogo. Adão e Eva apagaram o fogo, que no seu curso Ferro e Fogo, ele usa para explicar essa participação na natureza divina. Que o ferro ele é frio, mas quando ele é esquentado no fogo, ele se transforma na natureza do fogo e pode ser moldado como se quiser. Né? Então ele muda de natureza, o fogo muda a sua natureza, fica, né, quente e ele pode ser modelado. Então ele resumiu dessa forma. Então eles tinham esse fogo, que o fogo representa o divino, né? E o ferro representa o humano. Então eles tinham esse fogo divino neles, e eles então escolheram apagar esse fogo, né? E caíram na maior das desgraças. Eram ricos, trilionários, milionários, em bens infinitos, né? E perderam tudo. A gente vai falar sobre isso. Deixando seus filhos, então, os seus herdeiros pobres, miseráveis, todos nós, né? Que somos filhos de Adão. Não tendo a herança, essa herança que Deus tinha dado para Adão, nós ficamos sem também, né? Porque Adão não passou no teste e aí perdeu acesso a esses bens infinitos, e a gente vai ler sobre isso também no livro do céu. Por iniciativa própria deles, como numa única aposta, perderam todos os seus bens, e seus filhos, como eles, ficaram sem a herança. Quando então eles perderam tudo, na tentação, Satanás, com inveja do homem, de sua riqueza, né? E tendo ele também perdido tudo, quis fazer os homens também perderem tudo. E Deus disse a Adão: se tocar nesta árvore e comer de seu fruto, vós morrereis. Mas bem, essa morte não era do corpo, mas sim da vida divina. Né? Então, não foi uma morte natural do seu corpo, mas sim a morte da vida divina, a morte à graça. Uma morte espiritual. Perderam, então, essa graça da vida divina. Perderam a participação na natureza divina e ficaram sem a graça. Jesus, então, nós sabemos, é quem nos reconquistou essa vida divina. E resumindo, Deus fez Adão e Eva com um projeto lindo. Deu a eles a vida divina, a graça, para eles poderem, ferro, começar a participar da natureza divina, fogo. Para isso deu ao homem a fé, a sua divina vontade. Pelo pecado, né? A fé não, né? A fé é um caminho para se ter a divina vontade, para se ter a Deus. Mas aí a gente pode ler no livro do céu o que Deus fala sobre a fé, que é muito bonito, né? O que Deus fala, mas ele não compara a fé com a divina vontade. A divina vontade é o que nós perdemos, né? O que Adão perdeu. E Deus deu a fé. Mas para quem que Deus deu a fé? Né? De herança, foi o que sobrou. Foi o que sobrou para os filhos de Adão, né? Para Noé, que tinha fé em Deus e tudo mais. Abraão, que é o homem da fé, né?
E a fé de Abraão é muito famosa, a gente vai comentar sobre isso. Então, através de Abraão, né, dessa fé de Abraão, Deus quis retomar esse caminho. Como Jesus ainda não tinha vindo, o processo era difícil, trabalhoso. O homem estava muito paganizado, né? Caíram muito baixo e ficaram muito ignorantes sobre o seu Criador. O demônio criou nesse período do Antigo Testamento invenções para enganar e tirar o homem do caminho de encontrar novamente o seu Criador, criando ali muitos deuses falsos e o homem se tornou pagão, né? Deus até então enviou antes de Abraão um dilúvio, onde renovou a terra de tão terrível que a terra estava, né? De tão paganizada que a terra estava, de tanto pecado, a situação estava tão feia que Deus teve que enviar um dilúvio para renovar a terra, né? Ele fala que é uma renovação do mundo, a primeira renovação do mundo, está no livro do céu. E aconteceu o dilúvio, e só a família de Noé sobrou. Pela fé, então, Abraão aceitou a aliança com seu Deus Criador, o verdadeiro Deus. Deus lhe prometeu uma descendência numerosa e Abraão acreditou contra toda esperança, pois sua mulher era estéril. Porém, a promessa de Deus se cumpriu e o povo descendente de Abraão, de seu filho Isaque e de seu neto Jacó cresceu. E essa fé, então, se propagou. A promessa do Messias se renovou neste povo pela voz dos profetas desde Moisés. E na sua segunda renovação do mundo, que é uma segunda renovação, né, como aconteceu no dilúvio, Deus fez uma segunda renovação, mas diferente agora. Foi enviando o seu Filho amado à terra. E Jesus, então, veio à terra e com seus 12 apóstolos, ainda muito bebês na fé, na nova aliança, ele, para ajudar esses 12 homens, os enviou o Espírito Santo sobre eles. Deus, então, enviou o Filho e depois o Espírito Santo. E disse aos apóstolos: ide para todo mundo fazer discípulos, ensinando-os a observar os mandamentos que eu ensinei. Ensinou-lhes a oração do Pai Nosso, que a gente vai ler o que Jesus fala sobre a oração do Pai Nosso, que é a semente do reino da divina vontade. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. É um cumprimento que vai acontecer, é uma promessa, né? É uma profecia também, vamos dizer assim, que o Pai Nosso, na verdade, é uma promessa de Deus. Vai se cumprir a vontade de Deus, assim na terra como no céu, porque o reino da divina vontade já chegou e já está no meio de nós, e já está se implantando através de nós, filhos da divina vontade, que já assumimos a vida divina novamente em nós, através do dom da divina vontade. Então, todos podemos entrar novamente, através dos sacramentos, né, por causa dos apóstolos, a vida da graça, a participar da natureza divina, através da redenção, através dos bens derramados pela ação da humanidade de Cristo, né? Aí a gente vai falar sobre isso. E agora, no FIT da santificação, recebemos de volta o dom da divina vontade. Então, vamos ler aqui alguns trechos que a gente separou, para que você já possa se situar aí no que Jesus está falando aqui agora, para a gente poder ficar firme nesses conteúdos que já fomos aqui falando, né? Então, aqui, no dia 26 de fevereiro de 1900, Jesus diz a Luísa: minha filha, não quero que te desanimes. Não quero que te desanimes. De hoje em diante, quando estiveres privada de mim, quero que tomes minha vontade e que nela te deleites, amando-me e glorificando-me nela, e tendo a minha vontade como se fosse a minha própria pessoa. Fazendo isso, você me terá em suas próprias mãos. Que coisa forma a bem-aventurança do paraíso? Certamente minha divindade. Agora, o que formará a bem-aventurança de meus amados na terra? Com certeza, minha vontade. Ela não te poderá fugir jamais. Tê-la-á sempre em sua posse, e se tu permaneceres no círculo da minha vontade, ali sentirás as alegrias mais inefáveis e os prazeres mais puros. A alma, não saindo jamais do círculo da minha vontade, torna-se nobre, diviniza-se e todas as suas obras repercutem no centro do sol divino.
Assim como os raios do sol repercutem na superfície da terra, e nenhum só sai do centro que é Deus, a alma que faz minha vontade é a única nobre rainha que se nutre de meu alento, porque seu alimento e sua bebida não as toma mais que de minha vontade. E nutrindo-se de minha vontade toda santa, em suas veias correrá um sangue puríssimo, seu hálito exalará um perfume que me recriará, porque será produzido pelo meu próprio hálito. Por isso não quero outra coisa de ti, senão que formes tua bem-aventurança no giro da minha vontade, sem sair jamais, nem sequer por um breve instante. E no outro trecho aqui, dia 28 de fevereiro de 1930, Jesus diz: suspirar, desejar e querer um bem é dispor-se a recebê-lo. E quando se recebe um bem que tanto se suspirou, se ama, se aprecia, se conserva, se considera bem-vindo por ser o portador do bem que suspirava. Não só isso, mas também isto é outro excesso de nosso amor, que fazemos suspirar o bem que queremos dar, porque queremos que a criatura ponha algo do seu, ao menos o seu suspiro, suas orações, sua vontade de querer o bem, para poder dizer-lhe: olha, mereceste-o, porque por parte tua fizeste o que pudeste para obtê-lo. E nós com todo o coração te damos, enquanto que tudo é feito de nossa vontade. E é esta causa pela qual fazemos saber antes às criaturas o que queremos dar. Pode-se dizer que nos pomos em correspondência enviando nossas cartas de aviso. Enviamos nossos mensageiros, fazendo-os dizer o que queremos dar. E tudo isto para as dispor, para as fazer suspirar o grande dom que queremos dar. Não fizemos o mesmo para o reino da redenção? Foram 4.000 anos de espera do povo desde Abraão, né? Desde Adão, né? E quanto mais se aproximava o tempo, mais urgentes eram os avisos, mais frequentes as cartas, e tudo para dispô-los. Assim é também para o reino da minha divina vontade. Tardo porque quero que o saibam, que peçam, que suspirem que venha a reinar, e compreendam o grande dom dela. E assim podereis dizer: ordenastes, merecestes, e ela já vem reinar no meio de vós. Ao conhecê-la, pedi-la e suspirá-la, formaste seu povo eleito, onde possa dominar e reinar. Sem povo não se pode formar um reino. E eis a outra causa pela qual quero que saiba que a minha vontade divina quer reinar sobre a terra. Que peçam, que a suspirem, né, que é o fiat da... Porque assim, eu falei de Abraão, que dele formou uma grande descendência, um povo para o qual Deus prometeu o Messias, e depois agora, através dos apóstolos, se formou o povo da Igreja Católica, né, que é o povo do reino da redenção. Né? E agora nós vamos formar um povo para o reino da divina vontade. Então ele está falando que quer reinar sobre a terra. Então que peçam, que a suspirem, que se disponham para formar seu povo, onde desça no meio a eles a formar sua morada real, sua sede, seu trono. Por isso, já desceu, tá, gente? Já desceu o reino da divina vontade sobre nós, porque nós somos o povo. Por isso, não te deve surpreender que, enquanto vês tanto interesse por minha parte, que quero a minha vontade, que a minha vontade reine, depois vês que demora. São as disposições de nossa sabedoria inalcançável que tudo dispõe com ordem. E o atraso serve para pôr em caminho seus conhecimentos que farão de cartas, de telégrafos, de telefone, de mensageiros, para formar o povo à minha divina vontade. Por isso, roga e teu voo nela seja contínuo. Aí depois ela estava seguindo o giro no Éden. E ela pensou ali no amor que se trocava entre Adão e Deus, né? Entre Deus e Adão inocente. Como a divindade, não encontrando nenhum obstáculo por parte do homem, se vertia torrente sobre ele. Com seu amor o arrebatava-se com doces atrativos, fazendo-lhe ouvir sua voz toda a suavidade que lhe dizia: filho, te amo muito. E Adão, ferido e arrebatado pelo eterno amor, repetia seu refrão: te amo, e lançando-se nos braços do seu Criador, se estreitava tanto que não sabia separar-se, como do único amor que conhecia e que vivia só para amá-lo. Mas enquanto minha mente se perdia neste amor recíproco de Deus e Adão, meu doce Jesus, todo bondade, me disse. Aí Jesus vai falar: que doce lembrança é a criação do homem. Ele era feliz e nós também. Sentíamos o fruto da felicidade de nossa obra.
sentíamos muito gosto em amá-lo e em ser amados. Nossa vontade divina o conservava fresco e belo, e levando-o entre seus braços de luz, nos fazia contemplar como era bela a obra criada por nós, nosso amado Filho. E como filho, o tínhamos em nossa casa, nossos bens intermináveis, e por consequência, como era filho, atuava como dono. Teria sido contra a natureza de nosso amor não fazer ele senhor a quem tanto amávamos, né? Não fazer o Adão senhor, a quem tanto amávamos e nos amava. No verdadeiro amor não há teu e meu, mas sim tudo é em comum. Então a gente vai falar sobre isso ainda um pouquinho mais. Mas ouçam bem, né, o que Jesus já está falando. Teria sido contra a natureza de nosso amor não fazer Adão senhor de tudo, né? A quem tanto amávamos e nos amava, né? E Adão também os amava. No verdadeiro amor não há teu e meu, mas sim tudo é em comum. Além disso, ao fazê-lo dono, nada nos vinha de mal, mas sim nos alegrava, nos fazia sorrir, nos divertia, nos dava as belas surpresas de nossos mesmos bens. E além disso, como não deveria ser dono se possuía a nossa vontade divina como senhoria tudo e domina tudo, né? Que senhoria tudo e domina tudo, é a vontade divina que senhoria tudo e domina tudo. Para não torná-lo dono, devemos pôr em servidão a nossa divina vontade, o que é impossível para nós. Onde ela reina, não existe servidão, mas sim tudo é domínio. Por isso, até que o homem viveu em nosso fiat divino, não conheceu servidão. Enquanto pecou, subtraindo-se de nosso querer divino, ele perdeu o senhorio e se reduziu à escravidão. Que mudança! De filho para servo. Perdeu o comando sobre todas as coisas criadas. Tornou-se o servo de todos. O homem que se retirou de nosso fiat divino. Sentiu-se abalado, até no mais profundo, e sua própria pessoa a sentiu vacilante. Sentiu o que é debilidade, e se sentiu servo de paixões que o faziam envergonhar-se de si mesmo, e chegou a perder seu domínio. Assim não estava mais em seu poder, como antes, a força, a luz, a graça, a paz, mas a devia mendigar de seu Criador com lágrimas e orações. Vê então o que significa viver em meu querer divino? É ser dona. Quem faz sua vontade é servo. Então, é muito importante, né? Muito grande isso que Jesus está falando sobre a divina vontade que Adão perdeu, né? Ele era dono. Não era possível fazer dele um servo, mas sim ser dono, porque a divina vontade que reinava dele é dona, dominante, né? Em outro dia, 2 de janeiro de 1930, vamos ler aqui o que Jesus vai dizer mais sobre isso. Minha filha, não há coisa boa que não saia de minha divina vontade, mas há diferença entre atos e efeitos dela. A criação foi um ato do meu fiat, e ó, quantas coisas belas não saíram! Céu, sóis, estrelas, ar que devia servir para a vida natural da criatura. Mar, vento, tudo foi plenitude e multiplicidade de obras, porque um ato da minha vontade é capaz de encher tudo, de fazer tudo. A criação do homem foi um ato dela, e o que não fechou na pequena circunferência do homem, inteligência, olhos, ouvidos, boca, palavra, coração e até nossa semelhança, pela qual fazíamos o portador de seu Criador. Portador de seu Criador. Olha só. Quantos prodígios não prende? Não só isso, mas toda a criação foi posta em torno de Adão para servi-lo, como se um primeiro ato de nosso fiat feito na criação quisesse servir ao segundo ato feito ao criar o homem. Outro ato de nossa vontade divina foi a criação da Virgem Imaculada. Foram tais e tantos os prodígios feitos nela que céus e terras ficaram estupefatos, tanto que chegou a fazer descer o Verbo divino sobre a terra, o que formou outro ato do meu fiat, que foi a minha encarnação. E tu sabes que foi portador de todos os bens para a família humana. Tá vendo, gente? A encarnação, tu sabes que foi o portador de todos os bens para a família humana. Prestem atenção porque eu vou falar sobre isso mais para frente. Todo o resto dos bens que houve entre as criaturas, virtudes, orações, boas obras, milagres, são efeitos apenas do meu querer divino, os quais trabalham segundo a disposição das criaturas, e por isso esses são sempre limitados, não com aquela plenitude que enche céu e terra.
Em vez disso, os atos do meu fiat divino são independentes deles, e por isso se vê a grande diferença entre atos e efeitos. E isto se vê muito bem no Sol, entre os efeitos que ele produz. O Sol, como ato, está sempre fixo em sua plenitude de luz, que com majestade enche a terra. Jamais cessa de dar a luz e seu calor. Ao contrário, já os efeitos do Sol, que se pode dizer que estão à disposição, são já inconstantes. Ora se vê a terra florida, com a variedade de tantas cores, e ora se vê despojada e sem beleza. Como se o Sol não tivesse a virtude comunicativa para comunicar sempre os seus admiráveis efeitos à terra. Enquanto se pode dizer que a culpa é da terra. Então, aí ele está falando de diferença entre os atos na divina vontade, em que a criatura está direta ali, né, ali na origem, direto da fonte do bem, né? Então, que o Sol em si mesmo, ele já tem a fonte da luz que nunca se apaga, né? Está sempre fixo em sua plenitude e com majestade enche a terra. Mas os efeitos do Sol, né, é só aqueles reflexos, mas se a terra não tem disposição, acaba não tendo a beleza, o efeito ali. Então, a mesma coisa, ele fala que todos os bens que houve entre as criaturas, as virtudes das criaturas aqui, né, durante a redenção, as orações, as boas obras, os milagres dos santos, por exemplo, né, os milagres que acontecem, são só efeitos, são reflexos do querer divino, né, os quais trabalham só segundo a disposição das criaturas, igual o Sol com a disposição da Terra. E aí são limitados, mas com a pessoa vivendo na divina vontade, ela tem os atos do fiat divino nela. E aí ela vai ter como o Sol, a fonte, a unidade com a fonte da onde vem esses, né, os bens da divina vontade. Então ele fala aqui, o Sol nunca falta, aquele de ontem a hoje será, né? Então o filho da divina vontade é Sol, e ele nunca vai ficar sem o ato na divina vontade, né? Sem essa plenitude, tá? Ele não vive nos efeitos, mas sim nos atos. Agora, quando te vejo girar ainda nos efeitos só, como se não quisesse perder nada para encerrá-los nele e dar-lhes homenagem ao amor dos efeitos que produz, para pedir que venha a reinar sobre a terra, você dispõe o nosso querer a formar outro ato, porque tu deves saber que você reúne todas as orações, todos os efeitos, as virtudes das criaturas, todas as obras das criaturas e une num só ato. E aí o ato, né, vai verdadeiramente ser em nome de todos, com virtude universal, e vai chamar para vir reinar o fiat voluntas tua, assim na terra como no céu, que será outro ato de nosso fiat supremo. Não será efeito, mas sim um ato, mas com tal magnificência que todos ficarão surpreendidos. Agora tu deves saber que o homem foi criado por nós com este prodígio, que devia possuir nele nosso ato contínuo de vontade divina. Ao rejeitá-la, perdeu o ato e ficou com os efeitos, porque sabíamos que assim como a terra não pode viver sem ter ao menos os efeitos que produz o Sol, se não quiser viver na plenitude de sua luz e seu calor, assim o homem não podia viver ao menos sem os efeitos de nossa vontade divina, já que tinha rejeitado a vida dela. Portanto, o seu reino não será outra coisa que chamar novamente o ato contínuo de nosso fiat divino para agir novamente na criatura. A Luísa vai pedir isso. Essa é a razão do meu longo falar sobre isso. Não é outra coisa que o princípio do ato contínuo do meu fiat divino que não termina jamais quando quer operar na criatura. E é tão múltiplo nas obras, na beleza, na graça e na luz, que não se vêem os confins. Por isso, continue você girando em tudo o que tem feito e produza o meu fiat divino. Não se canse jamais se quiser obter o reino tão santo. Então, é muito importante, a gente ter os atos da divina vontade, que vão ser produzidos pela unidade do ato único do nosso fiat divino, ele diz, Em nós é sempre um nosso ato, porque em nós não há sucessão de atos. E se a criatura parece que ora vê a gente fazendo a criação, e outra hora a redenção, e outra hora que queremos formar o reino de nossa divina vontade no meio das criaturas, é uma manifestação que fazemos do que possui o nosso único e único ato, que enquanto a eles parece que fazemos e tiramos tantos atos diferentes, para nós tudo já está encerrado em um só ato.
Na unidade de nosso querer divino, que encerra um só ato, nada lhe pode fugir. Encerra tudo, faz tudo, abraça tudo e é sempre só um ato. Assim, todos os efeitos que produz nosso Fiat, como os atos dele, partem sempre da unidade de somente um ato único nosso. Então, é o mistério aqui de Deus, né, da Santíssima Trindade, que tudo que foi feito por eles é um ato só. Deus, ele não fica fazendo 2 atos, 3 atos, mais um ato, não. É um ato só, e esse um ato só já encerra tudo. E chega até o fim de tudo que existe, né, na eternidade. É um ato único que já foi destinado, Deus pensou e já aconteceu toda a criação, toda a redenção e toda a santificação e a eternidade inteira. Então, não tem Deus falando, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo. Não, Deus quando falou, faça-se, né, começou o ato único dele. Aí foi manifestações, foram as manifestações, foram os acontecimentos de dentro de um único ato. Então tem que entender. E os atos na divina vontade estão unidos a esse ato de Deus. Por isso são atos divinos, porque estão continuando a manifestação dessa ação divina, né? E nós fazemos esses atos em Deus, com Deus. Ele faz em nós, né? Na verdade. Nós fazendo participação com ele desses atos. É incrível, é incrível. É uma felicidade absurda, né? Troca de dons entre Deus e a criatura. Vamos ver aqui no volume 27, no dia 7 de janeiro de 1930. Toda vez que você quiser fazer-me um dom da sua vontade, eu aceito como um novo dom, porque eu deixo a vontade humana em seu livre-arbítrio, de modo que a criatura pode estar em ato de dá-la sempre, e eu tantas vezes aceito por quantas vezes me dá. Porque ela tantas vezes se sacrifica por quantas vezes me faz o dom. E eu, ao ver que a criatura é constante em fazer-me seu dom contínuo, vejo que há verdadeiramente decisão por sua parte, e ama e estima o dom da minha vontade. E eu, conforme ela me faz o dom contínuo da sua, lhe faço o dom contínuo da minha. E ampliando sua capacidade, porque a criatura é incapaz de tomar toda a interminabilidade da minha vontade, vou aumentando continuamente mais santidade, mais amor, mais beleza, mais luz e mais conhecimento da minha divina vontade. Então, na troca que fazemos, tu dá a tua vontade e eu dou a minha. E duplicamos os dons. E fica tantas vezes vinculado por quantas vezes fazemos a troca. Assim que eu tenho sempre o que te dar, e você também, porque em minha vontade, divina vontade, as coisas não terminam jamais. Surge a cada instante, e tendo-me dado tua vontade, ao contato da minha, a tua adquire as prerrogativas da minha, de poder dar-se continuamente ao teu Jesus. Uau, né? É muito grande. Ele fala, quem vive na minha divina vontade é o meu banco sobre a terra, e conforme diz, eu te amo, eu invisto com o meu, e de pequeno se torna grande, se difunde no infinito, de modo que as riquezas do meu amor se tornam imensuráveis. E eu as ponho no banco da tua alma. E conforme você continua teus atos, assim os invisto com os meus, e os ponho em seu banco para ter meu banco divino sobre a terra. Por isso os teus pequenos atos, feitos em meu querer divino, me servem para dar-me o que fazer, para fazer correr nossas qualidades divinas que são infinitas em teus pequenos atos, que são finitos. Misturamos tudo junto e fazemos deles tantos nossos atos e colocamos no banco da tua alma, para que o nosso querer encontre em ti o seu céu. Você não sabe que quem deve viver em nosso fiat divino deve ser um resplendor de céu? Que se inclinando sobre a terra, mas tanto de remover qualquer distância, de modo que naquele ponto da terra em que se encontra aquela afortunada criatura deve-se ver céu, não terra, nem minha divina vontade estaria sem seu céu. Já ela mesma o formaria e os habitantes do céu se abaixariam para prestar homenagem àquele fiat, do qual reconhece a sua existência. Por isso todos os bem-aventurados ficam admirados ao ver um resplendor de céu sobre a terra. Mais rápido cessa seu estupor, quando veem que aquela divina vontade que forma seu céu e toda sua felicidade se encontra reinante naquela criatura. Propriamente naquele ponto onde se veem os habitantes do céu baixando-se circundam aquela criatura para louvar o meu fiat supremo. Por isso seja atenta, minha filha, e se isso te diga para te fazer conhecer o grande bem de te fazer conhecer meu querer, e como quer formar o seu reino em ti. Tá vendo? O reino da divina vontade é formado na pessoa, tá? A fim de que me agradeça e reconheça. Então, é muito grande. Aí, ó, quem vive no divino querer pertence à família divina. Vamos ouvir esse outro trecho, 10 de janeiro de 1930. Ele fala aqui.
Minha filha, sendo você pequena ou grande, você pertence à nossa família divina. Você é um membro dela e isso é suficiente para mim e para você. Antes é tudo para você e é a glória e a honra maior que você poderia possuir. Tá vendo? Aí ele fala, ela pergunta, todos saímos de ti. Ela pergunta para ele, meu amor, todos nós, seres humanos, saímos de ti e todos te pertencemos. Assim não é maravilha que te pertença? Não é algo maravilhoso que nós te pertencemos. Ele fala, é verdade que todos me pertencem por vínculos de criação, mas há grande diferença para quem me pertence não só por vínculos de criação, mas com o vínculo da fusão de vontade. Isto é que a minha é a somente única vontade sua. Então não vai ter, se está fundido é uma só vontade, é a vontade dele, né? Destes posso dizer que me pertencem com vínculos de verdadeira família. Porque a vontade é a coisa mais íntima que pode existir, tanto em Deus como na criatura. É a parte essencial da vida. É a dirigente, é a dominadora que tem virtude de vincular com vínculos inseparáveis Deus e a criatura. E desta inseparabilidade reconhece-se que pertence à nossa família divina. Isso não acontece dentro de um reino? Todos pertencem ao rei, mas em quantos modos diferentes pertencem? Quem pertence como povo, quem como exército, quem como ministro, quem como sentinela, quem como cortesão, quem como rainha do rei e quem como filho. Agora, quem pertence à família real? O rei, a rainha, os filhos. Todos os outros do reino podem dizer que pertencem à família real. Não podem dizer que pertencem à família real. Todos os outros não podem dizer que pertencem à família real, mas pertencem ao reino. Estão obrigados à lei, à sujeição, e os rebeldes se lhes mete à prisão. Portanto, embora todos lhe pertençam, mas em quantas maneiras diferentes. Só quem vive em nosso querer divino vive em meio a nós. Nosso Fiat divino nos traz em seu colo de luz ao íntimo de nosso seio divino, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não podemos colocá-la fora de nós, mas fazê-lo deveríamos pôr nosso querer divino fora de nós, o que não podemos nem queremos fazer. É mais, estamos felizes de tê-la, de cuidar dela como nossa amada lembrança de quando nosso amor transbordante tirou a criação para fora, fez a criação, porque queria que a criatura vivesse em nossa herança da divina vontade e que com seus inocentes sorrisos se entretivesse com seu Criador. E se você parece pequena, é o amor exuberante do meu Fiat que é toda atenção e zelo sobre você, e não lhe concede um ato de sua vontade humana. Assim que o humano não tem crescimento, e você se sente sempre pequena. E isso é porque o meu querer quer formar sua vida em sua pequenez. E quando cresce a sua vida divina, a vida humana não tem razão de crescer. Por isso deves contentar-te em ficar sempre pequena. Ele fala que quem vive no meu Fiat, no mesmo trecho, quem vive no meu Fiat divino vive em Deus, porque possui e pode dar os bens que possui. O ser divino a circunda por toda a parte, de modo que não vê, não ouve, não toca outra coisa que Deus. Nele se faz feliz, só a ele compreende e conhece. Tudo lhe desaparece e só lhe resta a recordação de que, enquanto se encontra no seu Deus, é peregrina na terra ainda, e como peregrina deve defender os seus irmãos, porque encontrando-se em condição de dar os bens que possui, deve dar de acordo com as disposições das criaturas. Não te lembras de ti anos atrás, quando te fazia ver que te punha no meu coração e tudo te desaparecia? E tu gozavas e não querias sair mais, e eu, para te fazer lembrar que és uma peregrina, levava-te à porta do meu coração, apesar de estar nos meus braços, para te fazer ver os males do gênero humano, para que tu defendesses por eles. E tu não te importavas comigo, porque não querias sair do meu coração. Era o princípio de viver em meu querer divino, porque você sentia em meu coração, isento de qualquer perigo, Ela não te importavas comigo, porque não queria sair do meu coração. Só não entendi essa parte, Então, tu gozavas e não queria sair jamais do meu coração. E eu, para te fazer lembrar que você ainda é uma peregrina, levava-te à porta do meu coração. Peregrina porque ela ainda era da terra. Apesar de estar nos meus braços para te fazer ver os males do gênero humano, para que tu defendesses por eles, e tu não te importavas comigo porque não querias sair do meu coração. Era o princípio de viver em meu querer divino. Você
que você sentia no meu coração, isento de qualquer perigo. Ela não se importava porque ela sabia que estava segura, né? Livre de todos os males, porque o próprio Deus se põe ao redor da feliz criatura para tê-la defendida de tudo e de todos. Então ela não se importava com ele porque ela estava segura ali, não tinha motivo de achar que ele ia fugir dela, né? Quando ela não ia ficar privada dele, né? Ao contrário, para quem faz minha divina vontade e não vive nela, encontra-se em condições de poder receber, mas não de dar. E como vive fora de Deus, não em Deus, ela vê a terra, sente então as paixões que a põem em perigo contínuo e lhe dão uma febre intermitente. Porque ora se sente saudável, ora doente, ora quer fazer o bem, ora se cansa de fazer o bem. Se aborrece, se irrita e deixa o bem. São propriamente como aqueles que não têm uma casa onde estar seguros, mas quem vive no meio da rua, exposto ao frio, à chuva, ao sol ardente, aos perigos, e vivem de esmola, justa pena de quem podia viver em Deus, e em troca se contenta em viver fora de Deus. Então a gente vai viver dentro da divina vontade, né? Dentro de Deus, né? Da pessoa divina, do Pai, Filho e Espírito Santo. É isso que ele quer dizer, tá? Quando ele fala de Deus, é da divindade. De Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então deixa eu tomar uma água aqui. Continuando só para você entender, né, melhor. 13 de abril de 1922, Jesus diz: você deve saber que quem vive em minha vontade deve elevar-se ao alto, mas tão alto de viver no seio da Trindade Sacrossanta. Sua vida e a nossa deve ser uma só, portanto é necessário, é decoroso que saiba onde estar, com quem estás, e te uniformes em tudo o que nós fazemos, e que não forçada, mas voluntariamente, com amor e com pleno conhecimento, vivas em nosso seio. Agora, você sabe qual é a nossa vida divina? Nós nos divertimos muito em fazer sair de nós novas imagens de nós mesmos. Estamos em ato contínuo de formar imagens nossas, tanto que céu e terra estão cheios de nossas imagens. As sombras destas correm por toda parte. Imagem nossa é o sol, e sua luz é a sombra da nossa, que cobre toda a terra. A nossa imagem é o céu, que se estende por toda parte e que leva a sombra da nossa imensidão. Imagem nossa é o homem, que leva em si nossa potência, sabedoria e amor, assim que nós não fazemos outra coisa que produzir contínuas imagens nossas que nos assemelham. Agora, quem deve viver em nosso querer, vivendo em nosso seio, deve, junto conosco, formar tantas outras cópias de nós mesmos. Deve estar junto conosco em nosso trabalho. Deve fazer sair de si cópias nossas, enchendo delas toda a terra e o céu. Agora, ao criar o primeiro homem, o formamos com nossas mãos e, infundindo-lhe o sopro de vida, lhe demos a vida. Assim, tendo feito o primeiro, todos os outros têm origem e são cópias dele. Nossa potência, correndo em todas as gerações, repete as cópias. Agora, constituindo-te filha primogênita de nosso querer, é necessário que vivas conosco para formar a primeira cópia da alma que vive em nosso querer. De modo que, conforme vivas em nós, mesmo que recebas a nossa atitude e aprendas com o nosso poder a agir à nossa maneira, e quando tivermos feito de ti a primeira cópia da alma que vive em nosso querer, então virão as outras cópias. O caminho de nosso querer é longuíssimo, abarca a eternidade, e enquanto parece que se percorreu o caminho, fica muito por fazer, e por receber de nós para aprender nossos modos e formar a primeira cópia da alma que vive em nosso querer. É a maior obra que devemos fazer, por isso muito devemos te dar, e muito convém te dispor para te fazer receber. Eis a razão de minhas repetidas perguntas, é para te dispor, para ampliar e elevar-te, para cumprir meus desígnios em ti. Isto me é muito importante, que deixaria tudo a um lado, com tal de alcançar minha finalidade, por isso seja atenta e fiel. Olha só como é importante entender isso. Então, antes de falar mais um pouco sobre esse mistério, eu vou ler mais um trecho. 2 de maio de 1923, volume 15. Ele fala: minha filha, ó, como harmonizam bem teus atos feitos em meu querer. Harmonizam com os meus, com os da minha amada mãe, e o um desaparece no outro e forma um só. Parece o céu na terra e a terra no céu. Parece o eco do um nos três e dos três em um da Trindade Sacrossanta.
Oh, como soa doce aos nossos ouvidos, como nos sequestra, mas tanto de raptar nossa vontade do céu à terra. Quando meu fiat voluntas tua tiver seu cumprimento, como no céu na terra, então virá o pleno cumprimento da segunda parte do Pai Nosso. Isto é, nos dê hoje o pão nosso de cada dia. Eu dizia, Pai nosso, em nome de todos te peço 3 tipos de pão cada dia. O pão da tua vontade, que é mais que pão. Porque se o pão é necessário 2 ou 3 vezes ao dia, em troca este é necessário a cada momento, em todas as circunstâncias e mais. Deve ser não só pão, mas como o ar balsâmico que leva a vida, a circulação da vida divina na criatura. Pai, se não for dado este pão da tua vontade, não poderei jamais receber todos os frutos da minha vida sacramental, que é o segundo pão que todos os dias te pedimos. Oh, como se encontra mal a minha vida sacramental, porque o pão da tua vontade não os alimenta, mas encontro o pão corrupto da vontade humana. E esse me dá nojo, como o evito, e se bem que vou a eles, mas os frutos, os bens, os efeitos, a santidade não posso dar a eles, porque não encontro ali o nosso pão da vontade divina neles. E se alguma coisa dou, é uma pequena proporção, segundo as suas disposições, mas não todos os bens que contém. E a minha vida sacramental espera pacientemente que o homem tome o pão da vontade suprema para poder dar todo o bem da minha vida sacramental para ele. Veja como é o sacramento da Eucaristia. Então, como o sacramento da Eucaristia, não só este, mas todos os demais sacramentos deixados à minha igreja, instituídos por mim, darão os frutos que contém, todos os frutos que contém, e terão pleno cumprimento quando o Pai nosso, o pão nosso, isto é, a vontade de Deus, seja feita assim na terra como no céu. Depois vamos pedir o terceiro pão, que é o pão material. Como poderia dizer, dai-nos hoje o nosso pão, se o homem devia fazer nossa vontade e que era nosso, o que o nosso era seu? O Pai não devia dar o pão de sua vontade, o pão da minha vida sacramental, e o pão cotidiano da vida natural a filhos ilegítimos, usurpadores, maus. Então o Pai não devia dar o pão da sua vontade antes, né? Antes de ter a vontade divina. Então ele fala que depois pediu o terceiro pão, ou seja, o material. Como poderia dizer, dai-nos hoje nosso pão, se o homem devia fazer nossa vontade? O que era nosso era seu? O Pai não devia dar o pão da sua vontade, o pão da minha vida sacramental e o pão cotidiano da vida natural a filhos ilegítimos, usurpadores, né? No Antigo Testamento ele não dava nenhum desses, né? Usurpadores maus, mas a filhos legítimos, bons, que teriam em comum os bens do Pai. Por isso eu dizia, dai-nos o nosso pão. Então comerão o pão abençoado. Tudo sorrirá em torno deles. A terra e o céu levarão a marca da harmonia de seu Criador. Depois acrescentei, perdoa-nos as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. Assim que também a caridade na terra será perfeita, e será perfeito o perdão. Terá a marca do heroísmo, como tive eu na cruz. Quando o homem comer o pão da minha vontade, como a minha humanidade o comia, então as virtudes serão absorvidas em minha vontade e receberão a marca do verdadeiro heroísmo e de virtudes divinas. Serão como tantos riachos que brotarão do seio do grande mar da minha vontade. E se eu acrescentasse, não nos induzas em tentação, como poderia Deus induzi-los em tentação? Era porque o homem era sempre o homem, livre por si mesmo, porque eu não lhe tiro jamais os direitos que ao criá-lo lhe dei. E ele, assustado e temendo de si, grita em silêncio, reza sem se expressar em palavras, dai-nos o pão da tua vontade, para que possamos rejeitar todas as tentações. E em virtude deste pão, livra-nos de todo mal. Amém. Fiat, né? Então, ele fala, veja então como todos os bens do homem reencontram a sua retomada, o vínculo estreito do façamos ao homem a nossa imagem e semelhança, a validade de cada ato seu, a restituição dos bens perdidos, a herança que perdeu, a assinatura e a certeza de que lhe é dada novamente a sua perdida felicidade terrena e celeste. Por isso era tão necessário que minha vontade fosse feita como no céu assim na terra, que eu não tive outro interesse e nem ensinei outra oração senão a do Pai Nosso, e a Igreja foi fiel executora e depositária dos meus ensinamentos, a tem sempre em boca e em cada circunstância. E todos, doutos e ignorantes, pequenos e grandes, sacerdotes e leigos, reis e súditos, todos rezam e me pedem que minha vontade se faça assim na terra como no céu.
Não quereis então que a minha vontade desça sobre a terra? E assim como a redenção teve seu princípio numa virgem, não me concebi em todos os homens para redimi-los, ainda que quem o quer possa entrar no bem da redenção e receber-me cada um para si no sacramento da Eucaristia. Assim agora a minha vontade deve ter seu princípio, a possessão, o crescimento e o desenvolvimento numa criatura virgem, e depois quem se dispor, o queira, entrará também nos bens, que o viver na minha vontade contém. Se não tivesse sido concebido na minha amada mãe, a redenção jamais teria vindo. Assim, se não fizesse o prodígio de fazer viver uma alma na minha vontade suprema, o fiat voluntas tua, como nos céus e na terra, não teria lugar nas gerações humanas. Então, é muito grande. Aí, né, o padre Paulo Ricardo, como ele não conhece o livro do céu, né, no seu curso Ferro e Fogo, ele disse que Adão e Eva receberam no princípio a graça de participar da natureza divina, mas não era uma participação plena, digna dos grandes santos, né, mas que já havia ali uma centelha e que eles apagaram quando pecaram, né? Então foi dito isso. E pela fé de Abraão, Jesus reaceitou, né? Fez uma aliança. Deus fez com que Abraão aceitasse a aliança com o seu Deus Criador. E Deus lhe prometeu uma descendência numerosa e Abraão acreditou contra toda esperança, né? E a fé, né, trouxe aí a promessa de Jesus e Jesus se encarnou no meio de nós. Então, a Trindade é una, né? A gente tem que entender. É muito importante entender o mistério da Trindade, né? Então, é muito importante, muito grande esse mistério da Trindade. O Filho é Deus, temos que entender, né? O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, tá? Não são três deuses, é uma divindade, entendeu? É uma unidade de divindade, é uma só divindade, com três pessoas nessa divindade, tá? O Espírito Santo não é o Filho, e também o contrário, o Filho não é o Espírito Santo. O Filho não é o Pai e o Pai não é o Filho. Então, é muito importante entender, o Pai não é o Filho e o Filho não é o Pai. O Pai não é o Espírito Santo não é o Pai. O Filho não é o Espírito Santo e o Espírito Santo não é o Filho. Mas os três são são a mesma realidade. São a mesma família da divindade. Uma família divina, né? Da divindade. Os três estão ali unidos na divindade. Entendeu? E eles querem que nós vamos participar dessa família divina. Como? Através da mesma vontade que move eles. Vai mover a gente vai entrar nessa família e não vai ser mais três, vai ser uma porção de pessoas participando de uma família divina. Nós não vamos ser igual ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, mas vamos ter ali uma participação tão grande que ele vai nos chamar de um pequeno Deus, né? Que nós vamos ter a mesma vontade e vamos ter todo o poder através dessa vontade, né? Vivendo com o Pai, Filho e Espírito Santo. É muito grande o mistério, né? Então, nós, né, também somos uma mesma realidade, mas somos pessoas diferentes. Nós somos a humanidade, né? Pai, o Filho e o Espírito Santo são a família divina, da divindade. Nós somos, todos nós, uma mesma humanidade. Então, é muito grande entender isso, tá? Vamos lá. Só existe uma raça, né, humana, uma só humanidade, mas com várias pessoas dentro dessa humanidade. Eu sou uma pessoa humana, você é outra pessoa humana e várias pessoas humanas, né? Diferentes, mas numa só família humana. E o Pai tem a divindade, uma família divina, com três pessoas distintas nesta unidade, vivem em plena felicidade e harmonia. E só existe uma humanidade, mas existem inúmeras pessoas distintas humanas, de uma família humana, porém sem harmonia e sem felicidade na Terra, né? Porque nós perdemos em Adão essa felicidade. Aí Jesus, então, se torna da geração humana, se torna também da parte humana. Jesus, então, se torna humano.
E aí ele, outro Adão, né? Então, olha o mistério aí. Olha o mistério. Ele é divino, participa da família divina, das 3 pessoas divinas, que é uma raça divina. Vamos pensar assim. E nós somos humanos, de uma raça humana. Então, tem 2 famílias aí, a família divina e a família humana, criada pela família divina. Porém, Deus deu a mesma vontade dele, que une o Pai, Filho e Espírito Santo, é a divina vontade. O que une os 3 é a divina vontade que reina neles. E ele deu esse dom para nós, para que possamos participar da família divina, para morarmos dentro do seio da família divina, para podermos, como humanos, nos tornarmos também divinos, através desse presente, para dar a mesma felicidade que reina neles para nós. Tá vendo o grande mistério que Deus está fazendo? Então, Deus em sua família, as 3 divinas pessoas, vivem com uma só vontade. E essa inseparabilidade de uma só vontade os fez felizes e vivem em harmonia plena. E nos deram de presente a sua mesma felicidade para nós, da humanidade, através de Jesus que se tornou humano como nós. Deram como um presente a nós a mesma divina vontade que reina neles e os faz santos, puros, belos, poderosos e etc. Para que também nós, unindo a eles, vamos também ser incluídos nesta mesma unidade, compartilhando conosco a sua mesma felicidade. Tem ideia do mistério que Deus... Olha a grande luz que está saindo daí, entendeu? Vocês estão entendendo o que Deus fez? Ele tem uma família. E ele quer agregar à sua família outras pessoas para ser uma enorme família. Entendeu? Então, eles são espíritos puros. Pai, Filho e Espírito Santo são espíritos puros de uma divindade. E eles nos criaram para podermos participar da mesma felicidade que eles têm na nossa família humana. Transformando, né? Transformando, encarnando ali o próprio Deus, Filho, como um ser humano. E a partir daí ele dá os bens que nele está para nós, né? Para a gente readquirir a felicidade perdida por Adão, que também vivia na divina vontade, dessa forma, no seio da Trindade, como um filho deles, né? Como parte dessa família. Ele estava ali no seio da unidade do Fiat. Né, da unidade desse Fiat Supremo, dessa mesma felicidade. Adão estava e ele perdeu quando ele não passou na prova. E a gente vai ler sobre esse trecho da prova para que a gente possa entender um pouquinho mais. Então vamos lá, no volume 24, dia 1º de abril de 1928, aí Jesus fala sobre isso. Minha filha, não há segurança sem uma prova. E quando a alma resiste à prova, recebe a confirmação de meus desígnios e tudo o que lhe é de necessidade e convém para desenvolver o estado ao qual é chamada por mim. Por isso quis provar Adão, para confirmar seu estado feliz e o direito de rei sobre toda a criação. Mas como não foi fiel na prova, por justiça não podia receber a confirmação dos bens que queria dar seu Criador. Que queria lhe dar seu Criador, porque na prova o homem adquire o selo da fidelidade, que o põe em direito de receber os bens que Deus tinha estabelecido, né, lhe dar, no estado ao qual a alma era chamada por ele. Quem não é provado pode-se dizer que não tem nenhum valor, nem diante de Deus, nem diante dos homens, nem sequer diante de si mesmo. Deus não pode confiar num homem sem a prova. Ele mesmo, isto é, o homem, não sabe que força tem. Então, se Adão tivesse resistido à prova, todas as gerações humanas teriam sido confirmadas no seu estado feliz e de realeza. Agora, eu amando com amor todo especial a estes filhos do meu querer divino, que os quis então eu mesmo sustentar a prova por todos eles em minha humanidade. Tá vendo? Jesus vem ser humano e ele vem sustentar a prova por todos, reservando para eles só a prova de não fazer-os fazer jamais sua vontade, senão só sempre a minha, para lhes reconfirmar todos os bens que são necessários para viver no reino do meu Fiat divino. Com isso lhes fechei todas as portas de saída, ungia-os de uma força invencível, de maneira que ninguém poderá entrar nos recintos altíssimos do meu reino.
Porque quando eu mando que esta coisa não se faça, é uma porta que deixo, para onde o querer humano pode fazer sua saída. É uma ocasião que a criatura tem sempre, para poder sair de dentro da minha vontade. Mas quando digo daqui não se sai, todas as portas ficam fechadas, a debilidade vem fortificada, e só lhe resta a decisão de entrar para não sair mais, ou bem, de fato, não entrar. Portanto, para viver no reino do meu querer divino, estará só a decisão, e a decisão levará o ato cumprido. Não estou fazendo assim com você? Não grito sempre do fundo do teu coração que nada ouse entrar nele, senão somente a minha vontade? Ela, como centro de vida, com sua força onipotente, com sua luz deslumbrante, tem tudo fora de você, e eclipsando tudo, faz correr seu primeiro movimento de vida em todos os seus atos e domina e reina como rainha. Então, vamos tentar entender o que ele está falando, né? Olha lá. Eu mesmo quis sustentar a prova por todos eles em minha humanidade. Jesus tomou sobre ele a prova, reservando para os seres humanos somente a prova de não fazer eles a vontade humana. Nós não podemos jamais fazer a nossa vontade humana, senão só e sempre a vontade divina, para lhes reconfirmar todos os bens que são necessários para viver no reino do meu Fiat divino. Com isto, eu lhes fechei todas as portas de saída. Então, Jesus, como ele já se sustentou a prova, ele fechou todas as portas de saída. Ungia-os de uma força invencível, de maneira que ninguém poderá entrar nos recintos altíssimos do meu reino. Então, ungia-os de uma força invencível, de maneira que ninguém poderá entrar nos recintos altíssimos do meu reino. Porque quando eu mando que esta coisa não se faça, é uma porta que deixo por onde o querer humano pode fazer sua saída. Então, eu acho que ele está falando do Adão, é porque está bem confuso esse trecho, né? Está bem confuso. Parece que ele está falando que a pessoa não vai sair, mas ao mesmo tempo pode sair, né? Então, vamos tentar entender. Eu amando com amor todo especial a estes filhos do meu querer divino, quis eu mesmo sustentar a prova por todos eles em minha humanidade, reservando somente para eles a prova de não fazê-los fazer, jamais sua vontade, senão só e sempre a minha, para lhes reconfirmar todos os bens que são necessários para viver no reino do Fiat divino. Com isso, eu lhes fechei todas as portas de saída. Ele fechou as portas de saída, Ungia-os de uma força invencível. Eu acho que está errado esse trecho. Eu acho que está errado, porque não tem lógica. Se ele ungia as pessoas de uma força invencível, de maneira que ninguém poderá entrar, eu acho que ninguém poderá sair, na verdade, nos recintos altíssimos do meu reino. Então, esse livro tem erros de tradução, Então, eu vou procurar aqui na internet para vocês se tem algum erro, para eu poder ver se tem algum erro aqui. Só um minuto. Então, ele está falando aqui que nenhuma vontade pode entrar nos altos recintos do reino, nenhuma vontade humana pode entrar. Só a vontade divina, entendeu? Então, ele fala aqui, eu mesmo quis sustentar a prova por todos eles em minha humanidade, reservando para eles só a prova de não fazê-los fazer jamais sua vontade, senão só sempre a minha, para lhes reconfirmar todos os bens que são necessários para viver no reino do meu Fiat divino. Com isso, lhes fechei todas as portas de saída. Ungia-os de uma força invencível, de maneira que nenhuma vontade humana poderá entrar nos recintos altíssimos do meu reino. Porque quando eu mando que esta coisa não se faça, é uma porta que eu deixo por onde o querer humano, pode fazer sua saída. É uma ocasião que a criatura tem sempre. Então, se ela fizer a vontade humana dela, ela é a única porta de saída, entendeu? Para poder sair do reino. Então, é uma porta que deixo por onde o querer humano pode fazer sua saída. É uma ocasião que a criatura tem sempre da liberdade, para poder sair de dentro da minha vontade. Mas quando digo daqui não se sai, todas as portas ficam fechadas. A debilidade da pessoa vem fortificada e só lhe resta a decisão de entrar para não sair mais,
ou bem, de fato não entrar, se caso ela não quer, né? Portanto, para viver no reino do meu querer, só estará a decisão, e a decisão levará ao ato cumprido. Não estou fazendo assim contigo? Não grito sempre do fundo do teu coração que nada ousa entrar nele, somente a minha vontade? Ela, como centro de vida, com sua força onipotente, com sua luz deslumbrante, tem tudo fora de você, e eclipsando tudo faz correr seu primeiro movimento de vida em todos os seus atos. E domina e reina como rainha, né? Então é muito grande. Ele fala: este movimento de vida em toda a criação é minha vontade, que move tudo e tem como em próprio punho de vida, né? Em seu próprio punho de vida todas as coisas. Como é grande seu movimento, e enquanto é múltiplo, é um. Por isso a história da minha vontade é longa, e seu trabalho de escrever sua história se torna longuíssimo. E por quanto quiser restringir seu dizer, te resulta difícil, porque seu movimento que tudo move continuamente tem tanto a dizer sobre o que tem feito em sua longa história, pelo que disse, lhe parece que ainda não disse nada. E como os movimentos, todas as vidas, todos os campos são seus, tem tantos caminhos para narrar sua longa história, e você será a narradora e portadora da história de um querer eterno, que enquanto diz sua história te põe dentro para dar-te a vida de seus atos e comunicar-te, por quanto te é possível, seu movimento e os bens que ela contém. Então é muito grande, hein? Muito grande mesmo. Então, o que quer dizer então? Deus em sua família, as três divinas pessoas, vivem com uma só vontade, e essa inseparabilidade de uma só vontade os faz felizes e vivem em harmonia plena. E nos deram de presente essa felicidade para nós da humanidade. Deram como presente a nós a mesma divina vontade que reina neles e os faz santos, puros, belos, poderosos, etc. Para que também nós nos uníssemos a eles e sermos também incluídos nesta mesma unidade, compartilhando conosco a sua mesma felicidade. Deus tinha dado para Adão essa graça de possuir todos os bens da divina vontade. Ele não passou na prova e perdeu. Aí Jesus é o novo Adão, que retoma na humanidade dele os bens novamente. Deus tem em si todos os bens, né? E essa vontade divina é a fonte de todos os bens, que é o que nós vamos ser levados a possuir, se nós desejarmos, se tivermos essa decisão firme, né, corajosa de permanecer neste reino sem nunca mais fazer a nossa vontade humana. Então é muito lindo o que Deus está nos dando. O presente que Ele nos deu de participar da natureza divina é uma coisa maravilhosa. E sermos da família divina, dando para nós a sua mesma felicidade. Tem coisa mais linda que isso? Tem coisa mais perfeita que esse ato de Deus em direção a nós, míseros pecadores, míseros criaturas tão né? E Ele nos enobrecer novamente, e Ele nos enriquecer novamente, nos tornar nobres, divinos, um pequenino Deus, que é o que Ele fala que nós vamos nos tornar, gente. Eu vou ler um trecho sobre isso que Ele fala, é muito grande para você poder entender, né? Para você sair desse vídeo tendo essa grandiosidade de luz na sua alma, fazendo você ficar assombrado de amor, né? Assombrado de amor sobre esse Deus que nos ama tanto e quer a gente feliz desse jeito, igual a Ele, com a mesma felicidade. Ele poderia nos dar uma felicidade, né? Mas Ele deu a mesma felicidade dele para nós. Ele poderia ter criado outra felicidade para nós, mas não quis. Ele quis dar a mesma felicidade dele, das três divinas pessoas, para nós. E a humanidade de Cristo é um presente incrível que a gente recebeu para podermos retomar tudo isso. Então tem muito que ouvir do livro do céu, sobre essa humanidade de Jesus, sobre essa vida com Deus, né, no seio da Trindade. Uau! Nossa, é muito grande o que Deus quer realizar através da divina vontade. E é isso que eu quero convidar você a entender, tá bom? Nesse retiro. Mas vamos que vamos, eu vou pegar mais uns trechos aqui para poder enriquecer mais esse vídeo e deixar você mais ciente ainda dessa beleza que Deus está nos proporcionando. Aqui na 7ª hora, olha que lindo que Jesus fala para Luísa. Ele fala assim: não me deixe sozinho. Apoia a tua cabeça sobre o seio da minha amada mamãe, a mamãe grávida. Porque também de fora ouvirás os meus gemidos.
minhas súplicas, e vendo que nem meus gemidos, nem minhas súplicas movem as criaturas à compaixão do meu amor, ponho-me em atitude do mais pobre dos mendigos, e estendendo minha pequena mãozinha, peço por piedade, pelo menos a título de esmola, suas almas, seus afetos e seus corações. Meu amor queria vencer a qualquer custo o coração do homem. E vendo que depois de 7 excessos do meu amor, permanecia ele relutante, se fazendo surdo, não se ocupando de mim e nem se querendo dar a mim. Meu amor quer ir mais além. Deveria ter se parado, mas não, ele queria ir além dos seus limites, e do seio da minha mãe eu fazia chegar a minha voz, a cada coração, com os modos mais insinuantes, com as súplicas mais fervorosas, com as palavras mais penetrantes. Sabe o que eu dizia? Filho meu, dai-me o teu coração, dar-te-ei tudo o que quiseres, desde que me des o teu coração em troca. Desci do céu para tomá-lo. Ah, não me negues a mim, não o negues a mim. Não desiludas as minhas esperanças. E vendo-o relutante e que muitos me viravam as costas, passava aos gemidos, juntava as minhas mãozinhas e chorava, com voz sufocada. Pelos soluços acrescentava-lhes: ai, ai, sou pobre mendigo, nem sequer de esmola quero dar. Queres dar-me o teu coração? Não é isto um excesso maior do meu amor que o Criador, para se aproximar da criatura, toma a forma de uma pequena criança, para não lhe infundir medo e peça ao menos como esmola o coração da criatura? E vendo que ela não o quer dar, roga, geme, chora? Então é muito grande isso, hein? Essa é a 8ª hora, eu li a 8ª hora. Deixa eu ler a 7ª hora, que também é o que eu tinha anotado aqui. Minha filha, não me deixe sozinha em tanta solidão e em tanta escuridão. Não saias do seio de minha mãe, para que vejas o 7º excesso do meu amor. Escuta-me. No seio do meu Pai Celestial, olha lá, que lindo, presta atenção, eu era plenamente feliz. Não havia bem que eu não possuía. Alegria, felicidade, tudo estava à minha disposição. Os anjos reverentes me adoravam e estavam às minhas ordens. Ah, o excesso do meu amor! Poderia dizer que me fez trocar minha fortuna, restringiu-me nesta sombra prisão, me despojou de todas as minhas alegrias, felicidade e bens, para me vestir com todas as infelicidades das criaturas, e tudo isto para fazer a troca, para dar a eles a minha fortuna, as minhas alegrias e a minha felicidade eterna, tá vendo? Olha só, ele estava no seio da Trindade, na 7ª hora. Eu estava no seio da Trindade, no seio do meu Pai Celestial, e eu era plenamente feliz. Não havia bem que eu não possuía. Alegria, felicidade, tudo estava à minha disposição. Os anjos reverentes me adoravam e estavam às minhas ordens. Ah, o excesso do meu amor! Poderia dizer que me fez trocar a minha grande fortuna e restringiu-me nesta sombra prisão, né? Porque ele está dentro da barriga de Nossa Senhora na 7ª hora né? A 7ª hora é o 7º mês, né, de vida, né? Que ele ficou dentro da barriga da Nossa Senhora. E aí me despojou de todas as minhas alegrias, da minha felicidade e bens, para me vestir com todas as infelicidades das criaturas. E tudo isso para me fazer a troca. Vai fazer a troca, para dar a elas a minha fortuna, as minhas alegrias e a minha felicidade eterna. Então, através da humanidade de Jesus, nós recebemos de volta, né, ele faz a troca. Ele toma ali as infelicidades e faz a troca. De dar a nós a felicidade dele em troca das nossas infelicidades, tá vendo? Meu Deus, na humanidade dele, o que ele fez? Uau, 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 uau. Gente, tem muito pra gente ouvir sobre isso. Calma aí, vamos chegar lá. Aí no volume 3, no dia 1º de agosto de 1900, ele fala, olha só. Minha filha, diante da minha majestade e pureza, não há quem possa permanecer. De fato, todos são forçados a se prostrar, atingidos pelo fulgor da minha santidade. O homem quase desejaria fugir de mim, pois sua miséria é tal e tanta que não tem nem coragem de se manter diante do ser divino. Tá vendo? Olha como nós somos, né? Então, manifestando minha misericórdia, assumi a minha humanidade, que temperando os raios da divindade, tornaram-se um meio para infundir a confiança e a coragem ao homem para se aproximar de mim. Olha só que lindo, gente. Para ele poder nos reconquistar, ele assume a humanidade para poder não nos assustar, né? Eu acabei de ler no volume, na 8ª hora, que ele tomou a forma de uma criança para não infundir medo no homem. O homem estava tão longe de Deus, o seu Criador,
tão paganizado, né, tão longe do Criador, que Jesus precisou vir em forma humana porque não tinha como vir em forma divina. Se ele viesse perante nós com a forma divina, diante da sua pureza e majestade, todos seriam forçados a se prostrar e seriam atingidos pelo fulgor da minha santidade. E o homem iria desejar fugir de mim, pois sua miséria é tal e tanta que não tem coragem de se manter diante do ser divino. Tá vendo? Então, a gente nunca ia poder voltar a essa amizade com Deus, se não fosse Jesus tendo que vir assumir a humanidade para a gente poder não se aproximar dele, para facilitar para Deus a nossa volta. Porque, olha só, então manifestando minha misericórdia, assumi minha humanidade, que temperando os raios da divindade, né, diminuindo ali o medo do homem que o homem tinha, né, torna-se um meio para infundir, né, a humanidade torna-se um meio para infundir a confiança e coragem ao homem, para voltar a se aproximar de mim. Tá? O homem, ao colocar-se diante da minha humanidade, que emana raios suavizados da divindade, porque a divindade espanta o ser humano não tem coragem de chegar perto da divindade. Então, precisou Jesus vir na humanidade para atenuar os raios da divindade, que emana raios suavizados da divindade, beneficia-se da oportunidade de purificar-se. Aí o homem chega perto de Deus e beneficia-se da oportunidade de purificar-se, santificar-se e até mesmo divinizar-se. Olha, Jesus está falando que a gente vai ser divinos, que a gente vai se divinizar na minha própria humanidade deificada, porque a humanidade dele é deificada, é divina, né? Portanto, permanece sempre diante da minha humanidade, utilizando-a como um espelho para limpares todas as tuas manchas. E não só isso, mas também como um espelho no qual, ao te contemplares, adquirirás beleza e gradualmente te adornarás à minha semelhança. Seremos uma humanidade igual a de Jesus, divina, igual a de Jesus. Pois é característica do espelho refletir em si a imagem daquele que nele se observa. Então a gente vai imitar Jesus, entendeu? E aí a gente vai, pelos atos divinos, imitados, né? Que Jesus vai fazer em nós com a vida divina que ele conquistou para nós, nós iremos nos divinizar, entendeu? Olha lá, te adornarei a minha semelhança, pois é característica do espelho refletir em si a imagem daquele que nele observa. Se isso é verdade para um espelho material, mais ainda é para o espelho divino, pois a minha humanidade serve ao homem como um espelho para contemplar a minha divindade. Assim, todos os bens fluem ao homem através da minha humanidade. Então, todos os bens vão vir fluir ao homem através da humanidade de Cristo. Tá vendo? Então, tudo tá batendo com o que a gente está recebendo de luz neste vídeo de hoje. Então, é muito grande, gente, o que a gente está aprendendo aqui. É muito grande mesmo. Vamos pegar mais algum trecho aqui para enriquecer mais. Aqui no 14, 19, volume 14, trecho 19... Jesus vai falar: como são belas as orações e os atos feitos em meu querer. A criatura se transforma no mesmo Deus Criador e lhe dá a correspondência do que ele lhe deu. Olha só, gente, fala sério. A data aqui, ó, deixa eu ler aqui. 6 de abril de 1922. Olha Jesus falando com a Luísa. Meu Deus do céu. Como são belas as orações e os atos feitos em meu querer. A criatura se transforma no mesmo Deus Criador e lhe dá a correspondência do que ele lhe deu. Tudo criei para o homem e tudo a ele doei. Em minha vontade a criatura se eleva em seu Deus Criador e o encontra no ato no qual criou todas as coisas para dá-las em dom. E ela, trêmula diante da multiplicidade de tantos dons e não tendo nela a força criadora para poder criar tantas coisas por quanto recebeu, oferece suas mesmas coisas para retribuí-lo em amor, né? As coisas de Deus mesmo. Sol, estrelas, flores, água, fogo, ar te dei para te dar amor, e você, como reconhecimento, aceitou tudo isso, e pondo em comércio meu amor, me deu a correspondência. Assim que sol te dei, e sol você me deu, estrelas te dei, e estrelas você me dá, flores, água, etc. Então a gente dá em agradecimento. Te dei e você os dá a mim.
As notas do meu amor ressoaram de novo sobre todas as coisas criadas, e com voz unânime me deram o amor que fiz correr sobre toda a criação. Em minha vontade, a alma se põe ao nível de seu Criador. Por quê? Porque tem a mesma vontade que move ele, vai ser a mesma vontade que move você. Então, você se torna um com o Criador, né, da família divina também, entendeu? Então, você se coloca ao nível do seu Criador e em seu próprio querer recebe e dá. Oh, que competição entre a criatura e o Criador! Se todos pudessem vê-la, ficariam estupefatos ao ver que em minha vontade a alma chega a ser um pequeno Deus, mas tudo em virtude do poder da minha vontade. Então, Deus, ele tem a vontade por natureza e nós vamos ter a vontade por graça. Então, nunca vamos ser exatamente igual a Deus. Não tem como, tá? Nem Nossa Senhora é. Mas o que Deus é por natureza, Nossa Senhora é por graça. O que Deus é por natureza, nós seremos por graça também, tá bom? Por causa da divina vontade. Por causa da mesma vontade, por queremos fazer igual as coisas, que aonde a vontade de Deus tem o poder, tem todos os bens contidos nela, nós temos a mesma coisa que Deus tem. Tudo que é meu é teu, né? Então nós somos todos, estamos na mesma casa. Entendeu? Na mesma casa. Então é muito grande entender isso, né? É muito grande que a gente tem que entender. Aí ele fala aqui, ó. Eu dei ao homem vontade, inteligência e memória. Na primeira refugia meu Pai Celestial, o qual, como ato primeiro, comunicava seu poder, sua santidade, sua altura, por isso elevava a vontade humana, investindo-a de sua própria santidade, poder e nobreza, deixando todas as correntes abertas entre ele e a vontade humana, a fim de que sempre mais se enriquecesse dos tesouros de minha divindade. Entre a vontade humana e a divina não havia teu nem meu, senão tudo em comum, com acordo recíproco. Era imagem nossa, coisa nossa, assim que ela nos refletia. Portanto, nossa vida devia ser a sua, e por isso constituía como ato primeiro sua vontade livre, independente como era o ato primeiro a vontade do meu Pai Celestial. Mas esta vontade, quando se desfigurou de liberdade, tornou-se escrava de vis paixões. Ela é o princípio de todos os males do homem, não se reconhece mais, mas desceu de sua nobreza e dá asco olhá-la. Então, é muito grande, né? É muito grande. A pessoa vai ter a mesma vida de Deus, porque ela faz as mesmas coisas que Deus faz com a vontade divina. A pessoa faz as mesmas coisas que Deus faz. Mas só que se ela usa a sua própria vontade humana separada da vontade de Deus, ela se desfigura. Ela se torna escrava da vontade humana dela, que não é a vontade divina, entendeu? Aí, depois, como segundo ato, eu, filho de Deus, dotando o homem de inteligência, comunicando-lhe a minha sabedoria, a ciência de todas as coisas, a fim de que, conhecendo-as, pudesse gostar e fazer-se feliz no bem. Mas ai de mim, que mar de vícios é a inteligência da criatura da ciência, serviu-se para desconhecer o seu Criador. Tá? Então ele está falando que o Pai deu pra gente a vontade, né? O Pai foi ali, comunicou sua potência, sua santidade à vontade humana. Então o Pai, ele veio na vontade humana, o Filho veio na inteligência humana e o Espírito Santo vem na memória. Como ato terceiro concorreu o Espírito Santo, dotando-o de memória, a fim de que, recordando-se de tantos benefícios, pudesse estar em contínuas correntes de amor, em contínuas relações. O amor devia coroá-lo, abraçá-lo e informar toda a sua vida. Mas como o eterno amor fica contristado, essa memória recorda-se só hoje de prazeres, de riquezas e até de pecar. E a Trindade Sacrossanta é posta fora dos dons dados à sua criatura. Minha dor foi indescritível ao ver a deformidade das três potências do homem pecador. Havíamos formado nossa morada nele e ele nos tinha jogado fora. Então é muito sério o que é feito por Adão através do pecado e o que é feito por nós se a gente fizer um ato de vontade humana. Entendeu? Então, o bem que nós recebemos por viver na vontade divina é grandioso e devemos decidir com decisão firme. Então, é muito grande que Deus tem mostrado para nós, né? Muito grande mesmo. Deixa eu pegar mais um trecho aqui, deixando bem rico mesmo. Eu quero caprichar, deixar vocês muito cientes, né, do que Jesus está falando aqui. Ele fala aqui no dia 23 de junho de 1907. O ato mais belo e o que mais me agrada é o abandono na minha vontade. Mas de tal modo que a alma já não se lembre mais de que existe o próprio ser.
mas que tudo seja para ela o divino querer. Embora a dor das próprias culpas seja boa e louvável, não destrói o próprio ser, mas o abandono total na minha vontade destrói o próprio ser e faz reconquistar o ser divino. Assim, a alma, ao se abandonar completamente na minha vontade, dá-me mais honra, porque me dá tudo aquilo que posso exigir da criatura, vindo a reconquistar em mim o que de mim tinha saído. E a alma vem a reconquistar aquilo que unicamente deveria reconquistar, ou seja, reconquista Deus com todos os bens que o próprio Deus possui. Uau! Apenas enquanto a alma permanece totalmente na vontade de Deus, ela reconquista-o. E assim que sai da minha vontade, volta a reconquistar o seu próprio ser com todos os males de sua natureza corrupta. Então a gente não pode, né, pecar. Ele fala que a divina vontade não peca, né? Aí ele fala, desde quando a vontade divina produziu pecado? Ou imperfeições, a minha vontade é sempre santa, e quem vive na minha vontade já está santificado. Alimenta-se e pensa em tudo que a minha vontade contém. E ainda que no passado tenha cometido pecados, ao encontrar-se imersa na beleza, na santidade, na imensidão dos bens que contém a minha vontade, se esquece do que havia de feio em seu passado e só se recorda do presente. Ao menos que saia do meu querer novamente. Então, ao retornar ao seu próprio ser, não é de se admirar que se lembre dos pecados e misérias. Lembra-te bem que na minha vontade não entra, né, pecados e misérias. Nem podem entrar esses pensamentos sobre pecados e sobre si mesma. E se a alma sente tais pensamentos, isso significa que não está firme e fixa em mim, mas que faz ainda algumas saídas, tá bom? Então não pode sair da vontade divina por nada nesse mundo. Por nada nesse universo, né? Deixa eu ver aqui. Eu consigo achar rapidinho mais um trecho aqui, peraí. 42. Ele fala aqui, ó. Acontece comigo como uma pobre, que tendo um pequeno casebre, acontece contigo, né? Contigo, humano, né? Como um pobre, que tendo um pequeno casebre, vê o rei pedi-lo para habitação, e lhe concede, fazendo tudo o que o rei deseja. Assim, ao habitar o rei naquele pequeno casebre, passa ali esse casebre a conter as riquezas, nobreza, glória e todos os bens. Mas de quem são? São do rei. Por outro lado, se o rei quiser deixá-lo, o que resta é pobreza. Volta à pobreza. Então, a gente só vai ter a riqueza do rei e só vamos estar no divino se a gente estiver na vontade divina. Se a gente sai e volta para a vontade humana, a gente perde tudo de uma vez. De uma vez, tá bom? Então, é isso que eu quero te explicar. Olha a grandiosidade da finalidade para o qual nós fomos criados, para viver como um pequenino Deus. Possuir o Criador, viver ao nível do Criador, fazendo a mesma vontade que Ele faz, né? Com as mesmas coisas que Ele faz, junto com Ele em tudo. Porém, se você faz a sua vontade, volta rapidinho para ser a mais pobre de todas, tá bom? Então paramos por aqui, deixamos para o próximo vídeo mais informações sobre essa grandiosidade que nós estamos estudando. Tem muita coisa ainda que a gente ainda vai falar. Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat.